falar um pouco hoje do socialismo. O que é socialismo? Conceito, história e atualidade. Muitas pessoas têm dúvida o que é socialismo. Afinal, é um termo que envolve vários debates e que confunde ainda mais. Por isso, fizemos uma proposta para te explicar sobre o tema. Confira agora mesmo. O que significa socialismo? Se a gente procurar esse termo em qualquer dicionário, vamos ter uma mesma resposta. Segundo o dicionário online, diz o significado socialismo está relacionado com a doutrina política e econômica. Os objetivos dela são baseados em coletivação para a distribuição de renda, propriedade coletiva, organização de uma sociedade que não tem separação por classes sociais. Aliás, esse conceito de socialismo foi teorizado por Karl Marx. Ele ainda explica que essa ideia podia representar o fim do capitalismo. Esse, por sua vez, é um sistema econômico que tem como base a propriedade privada dos meios de produção, sendo visando o lucro, capitalismo. Saiba mais. Para resumir, o socialismo é um sistema econômico e político que tem como base a igualdade. Então, por conta desse ideal, ele propõe que haja uma distribuição de renda igual para todos. Além disso, alega ser necessária a extinção da propriedade privada para essa conquista. Por fim, outro objetivo é acabar com as diferenças econômicas e sociais entre as pessoas. Em outras palavras, eliminar a falta de harmonia entre os pobres e os ricos. O que é socialismo e história? Para compreender e utilizar esse termo de forma correta, vamos saber mais sobre a história do socialismo. Então, essa teoria surgiu no século XVIII com uma maneira de pensar o capitalismo e um sistema que já existia era uma boa parte do mundo. Um dos primeiros estudiosos do socialismo foi o economista e filósofo francês Henri de Saint-Simon, 1760 a 1825. Ele alegou que era necessário um novo regime econômico e político para que as pessoas repartissem e recebessem de forma adequada pelo seu trabalho. Aliás, todos esses ideais baseados no progresso científico e industrial. O que significa socialista? Então, uma pessoa acredita nas ideias do socialismo, ela é chamada de socialista. Aliás, partidos políticos que dizem seguir os moldes dessa teoria também são chamados de socialistas. Tipo de socialismo. Socialismo utópico é a primeira corrente do pensamento. Ela foi elaborada na primeira revolução industrial pelo economista e filósofo francês Saint-Simon. Embora ele não fosse favorável a uma abolição da propriedade privada, ele acreditava que em uma base econômica e industrial que não explorasse as pessoas. Além disso, era adepto de uma ideia que todos pudessem usufruir de riqueza dessas produções. Ele acreditava que era necessária a criação de uma sociedade comunitária que não dependesse do sistema capitalista. Ele não defendia uma igualdade total, porém acreditava que as diferenças de renda entre as classes não precisavam ser tão grandes. Por fim, os socialistas utópicos acreditavam que a indústria era o que desenvolvia a economia e dava melhores condições de vida. Contudo, eles não defendiam o fim do sistema capitalista. Saiba mais. O termo utópico é uma crítica que Marx e Engels desenvolveram do segundo tipo de socialismo, segunda vertente socialista. Isso porque eles criticavam que essa vertente de socialismo utópico apresentava um modelo de sociedade, mas não apresentava caminhos para essa conquista. O socialismo científico é uma vertente desenvolvida por Karl Marx e Friedrich Engels no século XIX. Esse teórico propõe que esse modelo de política com mais igualdade deve substituir o capitalismo. Para isso ocorrer, é necessário que a classe proletária se conscientize sobre a sua condição. Com isso, eles podem se organizar para se rebelar contra o capitalismo. Além disso, vão ter possibilidade de construir um lugar numa sociedade mais igual. Esse tipo de socialismo marcaria a abolição da propriedade privada e a socialização dos meios de produção, ou seja, o compartilhamento de todas as riquezas pertenciam a todos e seriam controlados pelo Estado, como uma economia planificada. O socialismo seria um caminho para o comunismo, que não seria necessário um governo para controlar isso. Experiências do socialismo pelo mundo. União Soviética. Quando falarmos de socialismo, a primeira coisa que vem à mente é a União Soviética. Em 1917, o partido de Bolchevique derrubou a monarquia cesarista e Vladimir Lenin tomou o poder. Em 1991, ano em que a Rússia, União Soviética, foi dissolvida e era composta por 15 países tais como Cazaquistão, Letônia, Rússia, Ucrânia e Uzbequistão. Essa experiência ajudou a instalação do socialismo em outros países. Contudo, é importante destacar que, por mais que tente uma base no socialismo científico, isso não ocorreu de forma que Marx e Engels defendiam, em especial no governo de Stalin, já que, para fortalecer esse sistema, muitos direitos humanos foram desrespeitados. A Alemanha Oriental. Outra experiência foi a Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial. O país que teve duas partes. A primeira era a Alemanha Ocidental e a outra a Alemanha Oriental. A última teve o apoio da União Soviética, por isso teve um governo socialista que iniciou em 1949 e acabou em 1990. Aliás, em 1961, o famoso Muro de Berlim surgiu, mas em 1989
houve a queda dele. E essa queda serviu como marco que o socialismo, como modelo de governo, estava fraco. O que o socialismo? Países que têm um governo socialista. Para que a gente termine o nosso post, veja alguns países que têm um governo socialista ou dizem que possuem esse sistema. Então confira os próximos tópicos. A República Democrática Popular da Coreia do Norte, localizada na Ásia. Essa parte fragmentada da Coreia teve o apoio da União Soviética e por isso tem um sistema socialista. Aliás, eles têm um governo rígido e uma economia baseada na agricultura e na indústria pesada. A República Popular da China. Já a China possui um regime socialista desde 1949 e teve uma relação com a União Soviética até 1960. Hoje em dia funciona como socialismo de mercado, pois tem uma estrutura política socialista. Contudo, desde 1960, uma estrutura econômica capitalista ganha cada vez mais espaço no país. A República de Cuba. Por fim, Cuba também tem ideias socialistas, tais como serviços públicos centralizados no Estado, em especial a medicina. Já a economia planificada tem muitas sanções e críticas de outros países. Considerações finais sobre o que é socialismo. A gente espera que o nosso post tenha te ajudado a entender melhor sobre o socialismo. Afinal, é um termo que ainda divide opiniões. Por isso, para aumentar ainda mais o seu conhecimento sobre esse assunto, conheça como é o socialismo. Então, o socialismo, como Karl Marx pregou e Engels, nunca saiu do papel, só ficou no papel, né? E não foi esse socialismo que eles realmente queriam, né? No socialismo onde todo mundo tivesse acesso à riqueza, um socialismo onde todos tivessem acesso aos bens materiais de produção, né? E isso não tivesse a exploração do homem pelo homem, ou então, como diz Karl Marx, não tivesse o lucro exacerbado como o capitalismo prega, né? Que você tem que ter o lucro em cima do que você produz. É isso que é o socialismo de Friedrich Engels e Karl Marx.